esta tal circulação massiva de mapas, e os meninos, na verdade, adoravam ter que aprender os mapas, porque isto dialoga também com a questão da democracia, com a questão das minorias. Porque a memorização é uma das coisas que, apesar de tudo, fáceis, que se podem exigir aos alunos. Outro exemplo que eu gostaria de dar. A disciplina que eu leciono é a História da Antropologia, onde há um grande clássico, uma obra de 1922 chamada Argonautas do Pacífico Ocidental. Ora bem, eu perguntei aos meus alunos se eles tinham alguma ideia do que é que seriam argonautas. Ninguém fazia a mínima ideia do que eram argonautas, nunca tinham ouvido falar em argonautas. Ora, isto significaria que nunca teriam ouvido falar também de Jasão e o Véu de Ouro. E nós aqui entramos num capítulo muito interessante, que é o capítulo da mitologia, dos deuses e heróis da Grécia Antiga. Deuses e heróis da Grécia Antiga, os alunos poderão eventualmente, corrijam-me os professores de História que aqui estejam, eventualmente breves referências no 7º ano unificado, não sei se estou a dizer mal, se está certo? No 7º ano unificado. E não é muito importante, em termos do programa, que eles saibam, de facto, os deuses e os heróis da Grécia Antiga. E eu só pergunto porquê. Só pergunto porquê, e esta minha pergunta é uma metonímia de todo um sistema que dá mais importância, e é uma importância que tem bases ideológicas e não apenas na atualização científica, de dar mais importância às conjunturas, às estruturas, coisas que eu já, quando eu andava no secundário, sei lá, 20 e tal anos, já eram consideradas a fina flor do ensinar história. E, entretanto, a história já levou muitas voltas, não é? Houve um regresso das biografias à história, um regresso do indivíduo, um regresso dos heróis. E, no entanto, há uma ideologia de que se os professores de história se aproximarem demasiado daquilo que realmente toca o imaginário dos alunos e que pode mais tocar o imaginário dos alunos, estão a fazer uma coisa que não é correta. Que não é aquela história considerada politicamente correta. Como, por exemplo, dar a Revolução Francesa com todos, que é das coisas mais complexas e massacrantemente chatas de serem dadas quando se vai para uma certa via. De compreender realmente todos os movimentos profundos, de longa duração que estão por debaixo dela e que depois vão curto-circuitar-se rapidamente uns após os outros numa complexidade muito difícil e descobrindo, por exemplo, a figura de Maria Antonieta. Obviamente que há razões ideológicas também para descurar uma Maria Antonieta. Ora, se um professor de História ensinar a Revolução Francesa, pegando, por exemplo, na magnífica biografia de Maria Antonieta, escrita por Stefan Zweig, numa linguagem extraordinariamente acessível para qualquer idade, é um livro que toca qualquer ser humano é incapaz de ler esse livro e não ficar muito sensibilizado, e pode ser uma forma extraordinária de tocar os alunos. E porquê é que é menos válida e menos nobre do que as outras? O que eu digo é que não é. E o que eu digo aqui também é que estes conteúdos mais imaginários, mais sugestivos, mais emotivos da história e da geografia, que são duas disciplinas fundamentais para fazer um mapa do mundo. Um mapa não apenas espacial, mas também temporal. Porque aquilo que eu acho muito grave é nós estarmos, de facto, numa sociedade hoje bombardeada de imagens, bombardeada de contextos variadíssimos, mitológicos, históricos, que lida com isso, com uma profusão perfeita em tudo o que é jogos de computador, filmes de Hollywood, livros, bandas desenhadas. Há, de facto, um bombardeamento extraordinário, um uso intensivo de todos esses imaginários. Acho que é grave que isso esteja a acontecer, conteúdos que se podem pegar, e, no entanto, os alunos virem, por exemplo, um filme da Sofia Coppola, Maria Antonieta, e ou verem a imagem, ou verem o cartaz, por exemplo, e não saberem imediatamente que aquilo é do século XVIII. Ou seja, uma imagem do mundo em que não só a Índia está na Ucrânia, mas onde os séculos se misturam, as eras se misturam, e tudo aquilo é uma amálgama disforme
em que a pessoa, como professor universitário, não pode nunca ter a certeza de que os alunos têm pontos de referência sólidos, temporais e espaciais. Isto é que eu acho que é muito grave. Porque é o ver o mundo, saber onde é que nós estamos, no tempo e no espaço. Ora, justamente, falando da motivação dos alunos, aquilo que motiva os alunos, se nós justamente dermos mais espaço em algumas das disciplinas-chave, obviamente as disciplinas que lidam mais com as áreas humanísticas, mas eu não excluiria a hipótese de a própria matemática, por exemplo, se tornar menos abstrata, não no sentido de deixar de ser a matemática que é, mas no sentido de ligar sempre os problemas a um caso concreto que tem de ser resolvido e que pode ser um caso tirado da vivência do mundo contemporâneo de hoje e de temas que interessem aos alunos e que têm um problema matemático por trás para resolver. Mas isso digamos, levar ao limite esta ideia de que, de facto, todas as disciplinas têm um grande potencial de encontrar neste mundo tão povoado de imagens em todos os sentidos que se têm à palavra, fontes de motivação dos alunos e de, ao mesmo tempo, dar títulos de nobreza a certas áreas programáticas que são assim só um bocadinho deixadas por conta daqueles professores que acham que, afinal de contas, até se pode estar a insistir um bocadinho mais que eles saibam o nome dos reis de Portugal e os heróis e etc. Bom, obviamente eu, na minha aula sobre os argonautas do Pacífico Ocidental, que são um povo da Melanésia, os trobriandeses, não quis que os alunos deixassem ter realmente uma referência sólida do que é que foram os argonautas do Jazão e do Véu de Ouro. E por isso fui à procura de imagens de Jazão e dos argonautas na internet. E devo-vos dizer que passei muito, mas muito tempo até conseguir chegar a uma verdadeira imagem de Jazão. Verdadeira. Porquê? Porque tive que passar por centenas de imagens de jogos de computador de Jazão. E quem diz Jazão diz Hércules ou qualquer outro herói da Grécia Antiga. Portanto, isto vem apenas corroborar que é só querer fazer a ponte entre os nossos conteúdos como professores e os conteúdos que motivam os alunos, é só realmente ter um bocadinho de imaginação, procurar e colocar as coisas de tal forma que faça a ponte com o universo dos alunos. Isso sem desprimor para ninguém, porque nós vivemos num mundo também pós-moderno, gosto só não do pós-modernismo, vivemos em que de facto isso também é cultura, não é? A cultura do Jazão e do Véu de Ouro não está encerrada só na Grécia Antiga, está também no jogo de computador. E as coisas podem, de facto, dialogar. A minha avó tem 101 anos, tenho a felicidade de ter uma avó com 101 anos, a caminho dos 102, e ela não só está lúcida, como faz um grande furor sempre que recita de cor a primeira estrofe dos Lusíadas. Eu gostaria de saber se hoje em Portugal há algum aluno que saiba de cor a primeira estrofe dos Lusíadas. E de facto, pronto, ela vem de um tempo realmente de uma pedagogia de pura memorização. Não é obviamente esse retorno que se pretende fazer, mas já que talvez vencer alguns traumas que têm a ver com a nossa história, têm a ver com o que foi o ensino em Portugal durante as décadas da ditadura e dizermos a nós próprios, todos como professores, que temos direito de ter tanto gosto a dar aulas como os alunos têm, de explorar todos os conteúdos que realmente apelam à imaginação e que ao mesmo tempo os fazem conhecer o mundo, no tempo e no espaço. Cada professor, dentro da sua disciplina, certamente que encontrará motivos para isso. Os professores de línguas, obviamente que sim. Bem, então os de inglês nem se fala, não é? Os de inglês com muito maior facilidade que os de francês, eu diria. Porque a cultura francesa não está, de facto, na moda dentro dos valores dos alunos de hoje, mas isso é uma questão de puxar pela cabeça e pela imaginação que sempre se arranja maneira. Mas eu penso que esse esforço deve ser feito dentro daquilo que a professora Luísa Produção estava a dizer, porque não se pode estar à espera que a motivação venha só do lado dos alunos. A nova escola tem que fazer um ajustamento a um novo mundo, a um novo século,
a um novo milénio